Meus irmãos, paz seja convosco. Eu quero aqui compartilhar uma palavra. Estou meditando um pouco aqui, se preparando para nós entrarmos na presença do Senhor, estar reunido com a igreja. Eu quero aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, do versículo 20 e 21. Aqui no capítulo 11, Pedro ele está se justificando para a igreja o porquê ele batizou Cornélio, o porquê ele foi na casa de um gentil. E ali Pedro expõe a visão que Deus deu para ele do lençol e aquilo que Deus operou. Os anciãos, no versículo 18, diz que, na verdade, até os gentios Deus deu arrependimento para a vida, ou seja, Deus estava cumprindo a obra de salvação sobre a vida dos gentios. E no versículo 19, os cristãos que foram dispersos pela perseguição depois da morte de Estevão, eles vão até a Fenícia, até Chipre e até Antioquia. E quando eles estão entrando na cidade de Antioquia, os homens de Chipre, da Fenícia, eles começam a falar da salvação, eles começam a pregar aos gregos e falar da salvação que há em Cristo Jesus. E no verso 21 vai dizer que a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Ou seja, enquanto esses varões eles entravam em Antioquia anunciando o evangelho, a mão do Senhor era com eles, e as pessoas iam sendo salvas por intermédio da mão do Senhor Jesus Cristo. Aqui, nesses dois versículos, existem dois pontos muito importantes para nós que eu quero compartilhar com vocês, que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Primeiro, aqui no versículo 20, quando eles começam a anunciar, quando eles começam a pregar, aqui nos mostra o quanto é importante nós se posicionarmos em relação ao Evangelho, em nós se posicionarmos dentro da sua casa, você se posicionar no teu trabalho, no bairro onde você mora, na cidade onde você mora, o quanto é importante o nosso posicionamento. Deus, ele só vai operar na nossa vida quando nós nos posicionarmos. Deus só vai realizar na nossa vida quando nós se posicionarmos. Esses homens se posicionam em cumprir a palavra do Senhor, e a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor era sobre eles. Livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, Deus vai dizer para Ezequiel: e procurei um homem no meio dos filhos de Israel que estivesse na brecha, e procurei um homem Israel, que Ezequiel, que estivesse posicionado para que eu pudesse operar. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos, capítulo 89, versículo 20, que Deus achou seu servo Davi, ou seja, Deus está à procura de um homem, Deus está à procura de uma mulher, Deus está à procura de um jovem para mudar a história da sua família, para mudar a história da sua casa. Quando eu me posiciono, Deus muda a história da minha família. Quando eu me posiciono, Deus muda o ambiente aonde eu estou, porque quando eu me posiciono, a mão do Senhor é sobre mim. Segunda coisa que eu aprendo aqui, no verso 21, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Meus irmãos, sabe por que às vezes muitas pessoas se frustram na caminhada cristã? Porque ela acha que é ela que vai convencer, ela acha que é ela que vai fazer. Vou dar um exemplo aqui. O esposo, o pai quer que o filho se converte, o pai quer que o filho se renda, o pai acha que é ele que vai convencer o filho. Não, é o Espírito Santo do Senhor. O livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26, vai nos dizer, Deus vai dizer para Ezequiel, e eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar o coração de carne. Aqui no verso 21 fica muito claro, quando a igreja se posicionou, quando a igreja se colocou na brecha, Deus interveio e fez o milagre. O que nós precisamos fazer
é nos posicionar. Posicionar na oração, posicionar em cumprir a palavra e não quebrar princípios, porque quando eu ando e não quebro princípios, a mão do Senhor é sobre a minha casa, a mão do Senhor é sobre a minha vida, a mão do Senhor é sobre a minha história. Ou seja, se posicione na oração, se posicione em viver a palavra, em buscar a presença, em caminhar com a presença, que quando você se posiciona, a mão do Senhor é sobre a sua vida, e é Ele que quebra os corações, é Ele que salva, é Ele que convence, e é Ele que muda a história. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.